3, 2, 1, gravando. A máscara que você usa pode estar te controlando. A palavra persona vem do latim e significa máscara. Ela representa a face que nós mostramos ao mundo para interagir com ele. O problema surge quando nós nos identificamos demais com essa máscara, confundindo ela com o nosso verdadeiro eu. Imagine aquela mãe que se define ali só pela pessoa materna. Ao se concentrar só nesse papel, ela pode ignorar outras áreas da vida, como ser amiga, esposa e até profissional. Ou ainda aquele professor que se vê apenas como educador e por sentir a pressão de ser um exemplo impecável, pode se apegar à máscara e fazer com que ele negligencie a si mesmo, vivendo só para atender às expectativas dos outros. Embora bem intencionada, esse apego à persona pode ativar então o arquétipo da sombra. Mas seria possível encontrar um equilíbrio entre persona e sombra? Como a psicoterapia pode nos ajudar nesse processo de desidentificação com a persona? Se você quer saber essas respostas, você é meu convidado para a gravação do 17º podcast A Casa. O arquétipo da persona e o perigo da máscara que cobre o verdadeiro eu, com os psicólogos junguianos Lex Kozlik e Jason Seibel. Jason Seibel atua como psicólogo clínico, supervisor e analista junguiano, além de professor. Graduado em psicologia pela Univale 2001, especialista em psicologia analítica pela PUC Paraná 2006 e em gestão da clínica nas regiões de saúde pelo Instituto Sírio-Libanês 2016. Analista junguiano de data, filiado ao Instituto Junguiano de Santa Catarina, membro da Associação Junguiana do Brasil, AJB, e da Associação Internacional de Psicologia Analítica, IAAP. O Jason atua há mais de 23 anos na clínica psicológica, atendendo o público adulto e supervisionando casos clínicos e de outros profissionais. Tem ampla experiência aí no atendimento de pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente, tendo trabalhado em CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e no SUS. O Jason foi responsável pela Fundação de Serviços da Psicologia Clínica Integrada no município de Gaspar, Santa Catarina, e também atuou nas áreas de psicologia escolar e assistência social. Além da atuação clínica, Jason é também diretor dos cursos livres do IJUSC e ministra cursos na área de psicologia analítica, abordando aí desde os conceitos fundamentais até teóricos e práticos. Jason, seja muito bem-vindo ao podcast A Casa. Obrigado, Lex. Obrigado pela apresentação. Você vê, né? Andei por tudo aí no, no serviço público, um Muito pouco de bem, cada lugar, né? muito bem. Jason, para começar, gostaria que você nos contasse como que você conheceu Jung, como você conheceu a psicologia analítica. Você sabe que eu conheci bem cedo e quis fazer psicologia também bem cedo, porque eu tive sempre sonhos bem impactantes. Então, foi mais ou menos aos 13 anos que eu conheci Jung. E, e um belo dia eu fui assim, entrei numa loja que vendia. Era uma loja esotérica, mas eu fui por causa de um livro que tinha na vitrine, assim, e se chamava As Chaves do Reino Interior. E eu nem sabia que era de um analista junguiano, obviamente não entendi nada depois que eu li ele, né? Mas falava de imaginação ativa e sobre interpretação de sonhos. Olha quem está aqui em cima, ainda nem combinamos isso, né? Ó. Olha só. Pois é, esse bendito livro mesmo, que fez com que eu me interessasse ainda mais pelo assunto. E desde então eu quis fazer psicologia, desde então fui atrás de Jung e fui me aprofundando nesses temas, Muito né? Os meus bem. próprios sonhos que me motivaram, vou te dizer assim. Perfeito. E o Jason foi escolhido aí para falar sobre o arquétipo da persona. A persona é um arquétipo e uma das estruturas fundamentais aí na psicologia junguiana. O Jung vai afirmar que a persona é um sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. Uma espécie aí de máscara destinada, por um lado, em produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, também
ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Jason, na sua visão, o que é o arquétipo da persona e como que esse arquétipo se relaciona com o conceito da máscara teatral? Sempre que a gente pensa em definir arquétipo, né, seja ele qual for, eu acho que é bem importante a gente começar a pensar primeiro na palavra em si, arquétipo. Eu gosto muito quando Jung ele vai falando sobre a ideia análoga de pensar se o corpo tem um museu de órgãos, né, que foram lapidados ao longo de milhões e milhões de anos, por que será que não haveria uma correspondência, uma correlação na psique humana? E quando ele fala isso, ele vai é mais ou menos por aí que ele vai metaforizar a ideia de arquétipo. Então ele vai dizer que também temos órgãos psíquicos com funções específicas. E pensando nisso, né, ele vai tecendo algumas explicações. E o Jung ele se dizia também empirista. O que quer dizer isso, né? Ele ia olhando para os vários fenômenos e descrevendo o que ele via na sua experiência clínica, na sua ampla experiência por todos os caminhos que ele foi percorrendo durante a vida, ele ia observando os vários fenômenos e dando alguns nomes e tentando identificar, fazendo paralelos. E ele foi encontrando, de alguma maneira, experiências similares, tanto nas pessoas que ele ia atendendo, vendo os casos, assim como na história da humanidade. Ou seja, ele observava uma dada experiência e depois ele extraía dessa dada experiência um fator comum e deste fator comum ele batizava, então, ou dava um nome, né? E dali ele trouxe, então, um desses órgãos, uma dessas entidades, desses aspectos que ele conseguiu identificar como sendo norma, como sendo pertencente a todo mundo, é o arquétipo da persona, ou a gente poderia dizer o órgão psicológico que nos auxilia na adaptação social, na relação com o mundo. E aí ele vai dizer o seguinte: bom, para a gente se relacionar com o mundo cria expectativas, o mundo nos orienta, nos quer algo de nós, quer que a gente faça de determinada maneira alguma coisa, espera isso, né? E assim como nós também queremos algo. E o elemento psicológico, esse algo, esse fator, essa experiência que nos encaminha para que isso ocorra, é o que ele então chama de persona. Tá, mas por que que isto é a persona e não é outra coisa? Por que uma máscara? E aí ele vai dizer que, bom, porque isso não revela o sujeito tal qual ele é. Se a gente está falando de expectativas sociais, expectativas de um coletivo, de expectativas de um humano genérico, a gente não está falando especificamente do Lex, do Jason, da Jussara, a gente está falando do humano em geral, né? Então, por exemplo, quando a gente fala o Lex é psicólogo, hoje na nossa sociedade, todo mundo sabe o que é um psicólogo, mas se eu falar o Lex psicólogo, é mais, a gente vai particularizando cada vez mais, né? Mas psicólogo todo mundo sabe. Então, a persona do psicólogo, a gente consegue mais ou menos entender, todo mundo consegue fazer um rascunho na sua cabeça do que é esse personagem. E é isso que põe, a grosso modo, uma ideia do que seria persona. Persona é esse personagem psicológico do qual eu me relaciono antes de me relacionar com o sujeito. Então, eu sempre consigo rascunhar antes um modelo de comportamento, um modelo de lugar psicológico pelo qual esse indivíduo consegue estar na sociedade e se relacionar com o mundo. E acho que dá para mais ou menos a gente começar por aí, a falar de persona. Perfeito. Jason, como que a definição de persona como uma máscara vai influenciar a nossa percepção da nossa própria identidade dentro da sociedade? Uma vez que você vai identificando, é sensível àquilo que as pessoas querem de você e você quer corresponder a isso, até porque a gente aprende por imitação ao longo do nosso desenvolvimento. Você vai captando, isso aqui é legal, isso aqui a pessoa gostou, isso aqui a pessoa não gostou, né? Então vou repetir mais vezes isso aqui, né?
Tanto é que quando a criança faz algo engraçado, ela faz milhões de vezes esse algo engraçado, esperando que o outro ria milhões de vezes também, né? Ou que responda daquela mesma maneira milhões de vezes. Muito bem. Esse comportamento ele vai virando um hábito, ele vai virando, né, um traço. E, aos poucos, aquela mesma forma de se portar, ela vai, de alguma maneira, sendo incorporada. E as várias repetições e as várias modelagens, a gente até poderia dizer, disso ao longo do tempo, vai criando um roteiro. E aí, ok. Só que esse roteiro não necessariamente diz aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu quero expor, ou um desejo meu. Aquilo vai só me facilitando e me dizendo o que que o outro quer de mim. O detalhe é que a gente vai aprendendo a fazer isso tão bem que a gente se confunde muitas vezes entre o que o outro quer e o que eu quero, e eu anulo com muita facilidade aquilo que eu quero. E o problema é que às vezes que aquilo que eu quero é incompatível com o que eu posso, né? Porque às vezes eu quero dar um sanfanão no outro, né? E aí não pode. Às vezes o que eu quero é cometer um delito e não pode. Às vezes eu quero satisfazer um instinto em público e não pode, né? Então a persona, ela não é necessariamente ruim, ela é algo extremamente necessário para a gente viver uma coletividade. Por isso que o, a gente está falando de um arquétipo, um órgão. Se um órgão falha, o que que acontece no ser humano? Por isso que eu gosto muito dessa ideia de órgão enquanto metáfora. Também vai falhar algo muito vital de no comportamento e na nossa capacidade de viver, né? Então, essa máscara, ela é muito necessária, ela vai fazer com que eu me comporte de determinada maneira dentro dessa sociedade e vai permitir com que eu desempenhe um papel. Perfeito. Jason, a persona não é só uma máscara, mas como você está falando, está apresentando, ela também serve para essa adaptação necessária aí para a convivência social. A pergunta que eu trago é como que a persona representa essa face consciente que nós mostramos ao mundo, que nós escolhemos mostrar ao mundo. Sim. Como a gente estava olhando, além de ela ser gerada, construída, desenvolvida pelas expectativas que o mundo pede de mim, ela não é só gerada por esses fatores, ela também é gerada pelos fatores do que eu quero alcançar no mundo. Então, conscientemente, eu quero coisas também. Eu quero ser, vou continuar o exemplo, eu quero ser um psicólogo. Um psicólogo, ele tem alguns fatores importantes. Ele, obviamente, tem algumas características que são interessantes, que aparente, que mostre. Então, ele tem que estudar, por exemplo, tem que ler, não é? Ah, tem que zelar ou cuidar da sua própria saúde mental. Tem uma série de fatores que faz parte do próprio roteiro de ser um psicólogo. E a persona, ela tanto me ajuda a desempenhar esse papel, a construir esse papel e a mostrar algo nesse sentido. Ela me ajuda a ir para essa direção. Ela não necessariamente esconde só o que eu sou. Ela mostra também o que eu sou. Então, ela me ajuda nesse processo. O único detalhe é que nem sempre, às vezes ela coincide com aquilo que eu sou, às vezes ela atenua o que eu sou, e às vezes ela não mostra o que eu sou, ela protege. E às vezes é necessário que ela proteja também, né? Ou todo mundo tá super bem todos os dias e aí não precisa ser só no caso de psicólogo, pode ser em qualquer trabalho, nem precisa ser um trabalho, né? Às vezes a gente precisa, vai para uma sala de aula, por exemplo, e você vai explodir lá na sala de aula e vai ficar expressar toda a tua raiva, ou vai ficar aos prantos. Não, você vai colocar uma persona, você vai desempenhar um papel esperado lá de um aluno, talvez um aluno mais sério nesse momento, aquilo que você vai conseguir conter e mostrar, né? E tudo bem, e é isso. E você vai reservar o seu verdadeiro eu, aquilo que você está realmente sentindo, para um espaço mais adequado. Obviamente, falando de um nível de maturidade possível, quando é possível. Uma criança não consegue fazer isso, por exemplo.
Jason, de que forma a persona pode nos ajudar a conviver com pessoas que não nos são tão agradáveis? É, acho que nesse mesmo exemplo, a gente poderia. Eu estava lendo até num pedacinho do Morenstein ali, no livro Jung, o Mapa da Alma, e ele citou um exemplo que eu vou repetir aqui. Ele falava assim: bom, eu tinha. O Morenstein falava: eu tinha um colega que ele trabalhava numa determinada empresa, e essa empresa tinha lá várias políticas afirmativas, políticas progressistas, né? Então ele não podia ser racista, ele não podia ser um monte de coisa. Ok. Só que ele era um cara extremamente conservador, esse amigo, esse fulano, né? Então, lá na intimidade dele, na TV, ou lá onde ele tivesse resguardado, ele fazia os protestos dele, ele fazia as desavenças dele. Mas lá no trabalho e na empresa dele, ele tinha que policiar os funcionários a cumprir todas as regras da empresa. E se aparecesse alguém sendo racista, mesmo que aquela pessoa, para ele estava tudo certo, mas não. Ele tinha que desempenhar um papel de que não, ele tinha que punir. Ou seja, era contra a própria natureza dele, olha só, né? Isso que eu não tô. É óbvio que é péssimo, né? É óbvio que a gente está aqui preza pelo direito humano. Só estou colocando justamente esse contraste para a gente conseguir enxergar bem, né? Eu estou utilizando esse exemplo porque ele traz um contraste bem grande. Então, se aparecesse alguém que para ele era desagradável naquele contexto, ele ia ter que usar essa mesma persona para fazer essa contenção de impulso e poder lidar com ela. Então, a persona nos ajuda a conter impulsos, nos ajuda a conter um comportamento desajeitado, né? O aparentar algo que a gente quer esconder. É aí que, é aí que ela pode nos ajudar. Perfeito. Jason, agora falando um pouco sobre os problemas da identificação com a persona, a identificação excessiva com a persona pode levar aí a um fenômeno que o Jung chamou de inflação da persona. Na tua ótica, na tua experiência clínica, quais são os riscos da identificação excessiva com a persona? Qualquer arquétipo ele pode desempenhar isso na gente, né? Ou seja, ele pode fazer com que o ego fique fascinado e e exerça essa identificação e infle, né? Essa inflação significa, de alguma forma, que o sujeito ele fica vítima, a gente poderia dizer assim, desse arquétipo. Então, a persona, quando ela está muito fixada nesse sujeito, esse sujeito não consegue ser o verdadeiro eu em outros contextos. Ele vai estar sempre desempenhando esse mesmo papel. Imagina o Lex indo para a sua roda de amigos depois do seu trabalho e ele continua analisando as pessoas na mesa do barzinho, né? E fazendo intervenção, né? Dizendo, oh, ou seja, isso seria uma ação, né? E dando de dedo, por exemplo, você fazendo, desempenhando esse papel infinitamente, né? Ou uma mãe que continua sendo mãe das amigas, mãe de todas as pessoas que ela encara pela vida, ou o contrário, né? Uma pessoa que se comporta nesse papel de filha e continua sendo filha por onde anda. E faz com que os outros, inclusive, desempenhem esse contrapapel com ela, né? Assim, uma persona que está muito colada, muito inflada, pode fazer essas maiores barbaridades. Isso é muito comum quanto mais maior prestígio tiver um determinado trabalho, ou uma pessoa famosa, uma pessoa chefe de Estado, né? Mais tentador, ou mais sedutor, ou mais energia psíquica, a gente poderia dizer assim, essa persona vai estar carregada. É o mais fácil disso se oportunizar acontecer. Mas a pessoa precisa se prevenir, né? Mas todos estamos sujeitos. Uma coisa bem menos sutil, bem menos óbvia disso acontecer é a gente se alienar do nosso conteúdo interno.
Ou seja, a gente viver desempenhando coisas do nosso cotidiano e ficar simplesmente fazendo coisas que a sociedade nos pede para fazer. E aí aquilo que é significativamente importante, que você já falou no teu outro podcast sobre individuação, aquilo que é da individuação, que é da nossa realização pessoal, a gente ignora. Isso também é um tipo de identificação com a persona, né? Então a sociedade pede milhões de coisas, eu cumpro elas, eu gabarito, sou bonitinho, um cidadão bacana, mas o vazio continua lá, aparecendo, a tristeza ou a ansiedade, né? Alertas psicológicos que ficam me dizendo, tem alguma coisa de errado. E a pessoa, o que eu estou fazendo tudo certo? Certo para quem? Certo do quê? Né? Então aí temos aí uma identificação da persona bem menos óbvia, mas que é muito comum no nosso dia a dia. Jason, por que é importante que a persona seja flexível? Porque eu não diria nem só a persona, a psique precisa ser flexível, né? Mas vamos focar na persona. O Jung ele falava assim, toda unilateralidade ela é perigosa e contém riscos e ela sempre leva a desastres, né? Ela seria muito equivalente a gente, voltando nossa metáfora biológica, só comer açúcar ou só comer sal, né? Então, uma persona muito rígida, ela significa eu levar o, o sorridente, por exemplo, e a pessoa satisfeita para todos os ambientes. Bom, vamos lá para um funeral com esse cara, com essa máscara. Não parece ser muito legal ir com essa máscara num funeral, né? O cara sorridente e brincalhão, por exemplo. Não combina, né? Ou o contrário, né? E com a... Isso seria uma rigidez de persona. Ela não se adapta ao ambiente, o ambiente pede uma coisa e eu não cedo ao que esse ambiente me pede, né? Eu sempre fico ali com o mesmo jeitão de me apresentar para o mundo. Ele não muda nunca. Bom, aí não dá. Uma outra coisa seria também o fato de eu quase não ter uma persona, ou seja, o pessoal tem que me engolir do jeito que eu sou. E eu sou só interessado nas minhas próprias coisas e questões. Os outros que se dão, né? Então a pessoa também tem esse jeito mais esquizoide, que a psiquiatria adora utilizar de termo, né? Onde as pessoas têm que se esforçar para compreender o que a pessoa está fazendo, por que ela é desse jeito, por que ela está desempenhando esse papel, né? E aí ninguém consegue ler direito essa pessoa. Então, vê, isso também acaba sendo uma rigidez, só que é às avessas. Ela é rígida no sentido de nunca apresentar uma adaptação. Ou o contrário. Eu só me adapto de um único jeito, né? Aí ela também não funciona. Então, esse é o risco, esse é o prejuízo também. Eu acabo sendo uma pessoa chata, né? Inconveniente e que não funciona. Muito bem. Jason, você falou que a persona ela facilita essa adaptação social e ela também auxilia nesse sentimento de pertencimento. De que maneira você percebe que esse sentimento de pertencimento pode alienar o indivíduo dele mesmo? É uma ótima questão. É, toda, toda adaptação em prol da sociedade é uma alienação da própria individualidade, em alguma medida, né? Um é a sombra do outro. Então, quanto mais adaptação social, menos individualidade. Quanto mais individualidade, menos adaptação social. A gente poderia fazer essa fórmula matemática. Então, uma persona que funciona muito bem, ela é muito adaptada, ela é muito funcional, se ela não conseguir ser desligada, né, ela vai me dar um sentimento de pertencimento à sociedade, ela vai me dar uma sensação de que eu tô com a galera, que é uma coisa que funciona muito bem entre os adolescentes, por exemplo, né? É uma época da vida onde a persona tem que ser funcional e ela auxilia bastante, ela tem uma propensão de estar ativa e de ser constelável, por isso que houve um prejuízo enorme na pandemia para esses adolescentes, inclusive.
porque isso não pôde ser exercitado tão bem, né? Desempenhado tão bem. E aí, nessa situação, o pertencimento é grande. A gente tem a identidade de grupo, né? E agora a particularização, a individualidade, aí se perde. Inclusive, a gente tem crimes que são feitos em nome dessa galera, né? Então, quando a gente tem as torcidas organizadas, por exemplo, que elas vão lá e fazem uma destruição, quem destruiu foi a torcida, né? Não o indivíduo particularizado, percebe? Então, é uma persona que contagia, a gente poderia dizer assim, que cria esse sentimento de pertencimento. Olha o prejuízo que acontece, né? E cadê a culpa? A culpa ela é compartilhada, ela não é particularizada. Quando ela é particularizada e individualizada, daí assim, aí ok. Aí consegue-se fazer algo a respeito. Mas aí a gente tem os prejuízos, como você colocou aí na questão. Alienação religiosa é outro, né? Dá sentimento de pertencimento, mas pode se fazer barbaridades a respeito, condenações. Muito bem. Jason, o Jung, nas obras completas, ele vai enfatizar que a autenticidade ela vem de dentro e não do que parecemos ser aí do lado de fora. Quais são as consequências de se tentar viver só de acordo com as expectativas dos outros, sem considerar esse eu interior? E isso seria muito análogo àquilo que a gente estava colocando antes sobre a inflação da persona, né? Isso seria inflacionar a persona, porque você corresponderia idealmente àquilo que a sociedade quer de você. Inclusive, eu acho que isso tem acontecido aos montes. Eu acho que isso é um dos riscos que o algoritmo vem trazendo para a sociedade, porque ela vem ditando um monte de formulazinhas de como as pessoas podem, devem se comportar, fazer. Então a pessoa nem cria mais uma resposta. Ela diz assim, ô fulano, ou inteligência artificial, ou Google, como é que eu faço determinada coisa? E o determinada coisa daí é respondido, né? Aí a pessoa desempenha o papel ali que está descrito. E aí ela já tem a fórmula pronta, ela nunca cria, ela nunca responde a partir de dentro. Ela vai sempre respondendo certo, 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 né? Ela sempre tira 10 nisso aí. E aí, quando você precisa que a pessoa flexibilize, seja criativa, se adapte a alguma, a responder uma situação, ela não consegue, né? Inclusive, a gente tem observado que é uma população cada vez menos poética, mitopoética, vou usar melhor essa uma linguagem assim, e mais literal, né? Portanto, né? Tem até uns videozinhos engraçadinhos, assim, que a pessoa está lá jogando mangueira da água, né? Aí a mãe diz assim, aponta aqui, aí a pessoa, em vez de apontar a mangueira, aponta o dedo, né? E coisas do gênero, ou seja, mostrando as diferenças de geração e etc, né? Mas é um sintoma, do jeito engraçado de mostrar esse sintoma. Ou seja, a vida roteirizada a tal ponto de que só consigo corresponder ou responder pela persona. Eu não consigo mais. Cadê o eu para responder as coisas da vida? Para trocar, né? Tá tão distante, tá tão separado, parece ego e persona, que só a persona está presente, né? Então, para mim, esse é o maior prejuízo, risco, problema que a gente tem. E, e sim, se a gente não construir do lado de dentro essas respostas, esses elementos, a gente vai ter cada vez mais zumbis funcionando no mundo, né? E é uma desadaptação, né? Adaptação externa é desadaptação interna. E aí, claro que eu estou falando no nível de novo, uma equação, né? Quanto mais exagero for, mais exagero a gente pode utilizar para dentro. Então, eu preciso ter algum nível de ritmo, né? Ok? Se adaptar lá para fora, mas os meus desejos, minhas vontades, o que eu quero, o que eu ambiciono para mim, o que eu acho certo e errado, também tem que valer em algum grau, mas também não pode ser imperialista, né? Totalitário do meu mundo. E o mesmo lá fora.
Então, a gente também tem como compensação psíquica isso. Você tem, que a gente também tem percebido. As redes sociais, por exemplo, têm sido um campo desastroso de sombra, não só de persona, né? Então, eu consulto elas para dizer o que eu tenho que fazer e depois eu devolvo toda a minha agressividade, tudo aquilo que eu não construí, de forma desastrosa, né? O meu totalitarismo. Porque, claro, se eu não construir repertório, depois eu me dou o direito de só ter minha opinião, sem consultar o externo, né? Do tamanho que a minha persona ficou, também é o tamanho que a sombra vai responder ao problema. Uau! Agora a gente vai falar sobre persona e sombra, sobre essa interação. Jason, a rigidez da persona, como você estava apresentando, ela pode e esconde essa totalidade do eu, ativando aí o arquétipo da sombra. Como que essa rigidez pode ativar esse arquétipo da sombra? O Jung colocava, né, o ego no centro desse dinamismo da persona e da sombra. Não dá para nunca dá para a gente olhar o sistema psíquico com as coisas totalmente isoladas, né? Que bom que você trouxe junto essa ideia de falar da persona, ok, como primeiro plano, mas sem esquecer que a sombra também está aí, que ambas características, né, ambos personagens psicológicos, eles andam sempre juntos. Se a persona desempenha um papel, se ela mostra uma face para o mundo, significa que tem algo a ser escondido, certo? Porque é assim que funciona, né? Se eu mostro uma coisa, eu escondo outra. Se eu me adapto a alguma coisa, é porque tem alguma outra coisa que não seria o ideal naquele momento, não seria adaptável naquele momento. Se eu sou gentil, se eu preciso ser gentil, cordial, bacana, a minha face mais egoísta, né, mais olhando só para o meu desejo e minhas vontades, eu tenho que deixar um pouquinho de lado. Então, enquanto a persona ela seria o ideal social, a sombra talvez seria o ideal dos meus desejos pessoais. O Jung vai chamar de o arquétipo da rejeição, a sombra, justamente porque é rejeição do ponto de vista de quem? Ou do quê? Para quem, né? A gente pode pensar a sombra do ponto de vista da sociedade, sim, é o que foi rejeitado, porque é em relação a quem que foi rejeitado. Claro que é em relação ao ego, porque é o ego quem sofre as consequências. Então o ego consulta a sociedade na sua construção de estou me adaptando. E aí a sociedade diz assim, não, isso aqui não pode, então ele esconde. E aí, este esconder, a gente vai chamar de arquétipo da sombra. Foi rejeitado neste momento. Então foi para a parte, né? Então, quanto mais alto for, mais linda, mais bem construída for uma persona, significa que um tantão também maior de elementos foram rejeitados e foram compor a sombra. Quanto mais esse ego se fizer uso de uma persona adaptada, né, e ficar colado nela, ficar muito próximo dela, ele vai continuar acreditando que é mais legal desempenhar esse papel. Então, menos ele precisa olhar para si e menos ainda para a sombra. O que acontece quando a gente não cuida, quando a gente não olha para algo, tanto no nosso organismo, olha só que legal. Ah, eu provavelmente posso estar doente. Ah, não vou no médico, porque o médico adora achar doença. Fala, fala masculina padrão, né? Ou seja, ignorar o fato de você, ou não fazer exame vai te isentar de doença? Não. Faz com que piore, né? Muito, piora muito. Ou seja, a gente dar carga para o inconsciente significa que ele vai continuar desempenhando papéis, só que pior. É isso que acontece quando a gente ignora as coisas em nós. Então, ignorar a sombra em prol de uma persona mais adaptada faz com que ela fique muito feroz, muito pior e muito desajeitada, que é aqueles clássicos como o Dr. Hyde, né, o Médico e o Monstro, vai, né? Claro, aquilo ali seria uma neurose completa, uma ruptura entre persona e sombra, né? Então,
Ele vai lá e é o bonzinho de dia e à noite ele se torna um monstro. Né? Mas é praticamente isso, ou seja, é aqueles casos onde, nossa, mas ele é pastor, ele é tão querido, como é que ele bateu na mulher e matou o filho? Né? Exatamente por isso. De tanto esticar a persona, né? Ele ficou devendo e muito para si mesmo, nunca cumpriu os seus próprios desejos, ambições, egoísmo, seja lá o que for, até o ponto de estourar. Um outro filme que eu acho fantástico, um filme antigo, né, que se chama Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Não sei se alguém já viu aqui, mas ele é um cara extremamente adaptado. É um bom exemplo de persona extremamente rígida e adaptada. Ele é um cara extremamente bonzinho, que diz sim para tudo, trabalha lá no escritório, né? Todo mundo passa por cima dele e ele diz amém, até um dia que ele explode completamente, compra uma sacola cheia de arma, vai lá para um determinado lugar e começa a atirar em todo mundo. Aí a gente tem um exemplo mais caricato do que seria assim uma sombra que rompeu laços com o ego, em prol de uma persona rígida. Vai falar de, claro, estou falando de coisas extremamente exageradas, clássicas, para ficar fácil de visualizar, né? Jason, nessa leitura da persona rígida, da sombra e principalmente dos elementos que são rejeitados e que ficam na sombra, eu gostaria que você comentasse se esses elementos rejeitados, eles são feitos conscientemente pela pessoa ou inconscientemente? Das duas formas. Existem partes conscientes e inconscientes. A gente pode dizer assim que a gente é muito sensível que os outros aprovam e desaprovam em nós e no que a gente está fazendo. Então, voltamos à criança. Principalmente no mundo de meninos e meninas, isso acontece muito, né? Numa sociedade que faz esse tipo de divisão muito rígida e é muito preconceituosa nesse sentido, então o menino ficar dançando, né, pode ser mal visto, pode ser é coisa de menina, então o menino não deveria estar dançando. E aí quando o irmão mais velho, o pai ou alguém olha para aquilo, imediatamente faz uma careta, desaprova, e aí, opa, não posso dançar então. Isso é feio, isso é ruim. Para onde é que vai esse lado artístico, esse contato com o corpo, essa relação de desenvoltura? Não vai, né? É feio, não pode. Tem que ser durão, tem que ser sei lá o que, tudo que tem que ser. E aí, no devido tempo e na devida repetição, primeiro era consciente, gostava de fazer isso. Foi consciente ter que deixar de fazer isso. Se tornou automatizado e inconsciente posteriormente, as várias rejeições posteriores que se somaram a isso. Então, vem dos dois, através de dois momentos. Claro, estou falando dessas coisas óbvias. Tem outras coisas menos óbvias que são completamente inconscientes também, né? Perfeito. Jason, como que nós podemos encontrar esse equilíbrio entre a persona, entre a sombra, para evitar esse adoecimento psicológico? O processo de individuação ele não tem uma fórmula, né? Para a gente poder ser, ele não é roteirizado. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que para encontrar esse equilíbrio dinâmico é o processo de individuação. O que é o processo de individuação? Bem rapidinho. Sei que a gente tem aí disponível no teu canal, né, um episódio só disso, mas seria o melhor desenvolvimento possível de realização da personalidade. A grosso modo é isso. Então seria fazer o melhor possível para tomar consciência do que jeito é o meu jeito de se relacionar com o mundo, ou seja, como é que a minha persona se apresenta. Se eu sei como é que ela vai se apresentar, vai se apresentando ao longo do tempo, quanto mais consciente, quanto mais ela tiver um lugar, mais eu também consigo dar espaço para outro jeito, mais flexível ela se torna. Quanto mais flexível ela se torna, menos compensatória é a sombra. Então, menos agressiva ela é, menos ela precisa invadir o ego. Também mais fácil de conhecer ela um pouquinho se torna. Isso vai acontecendo a tal da integração psíquica, né?
Integrar não é deixar de existir, integrar não é dissolver, né? Integrar é participar. Então, esses elementos passam a participar melhor desse campo consciente. Agora, essa dinâmica, esse tipo de situação, ele é muito favorecido pela análise, mas é claro, é favorecido por uma riqueza de relação que a pessoa vai tendo com sua própria interioridade e uma vivência cada vez mais consciente consigo mesmo, com o mundo, com o que faz, com o que pratica, né? Então, a análise é uma das vias possíveis para isso acontecer, não é a única. Perfeito. E agora nessa etapa que nós vamos falar um pouquinho sobre psicoterapia, sobre autoconhecimento e a experiência clínica aí entre a persona e a sombra. O Jung diz que a meta da individuação é integrar essa persona e ele também diz que essa meta da individuação não seria outra senão despojar-se dos invólucros falsos da persona. Jason, como que a psicoterapia pode ajudar no processo de desidentificação com a persona e na integração do arquétipo da sombra? Uma das coisas que eu gosto muito na análise junguiana especificamente é da análise dos sonhos, né? E a análise dos sonhos, eu acho que ela é um método privilegiado, porque uma das coisas que ela mais faz é ela impede que a pessoa racionalize ou crie defesas contra ela mesma, né? E a persona, ela é muito defensiva. A persona, ela tem muitas justificativas do porquê que ela está lá. Ela consegue convencer esse ego de inúmeras formas de, ah, não, mas é que eu fiz isso por causa daquilo, né? Olha só, imagina se eu ia ter que tratar o fulano de determinada... Não, não podia, né? Ah, eu fiz. Todo mundo é bom motorista, todo mundo é solícito, né? Todo mundo é generoso. Todo mundo é. É isso que todo mundo diz para nós, praticamente. Ou quando não é, também é super sincero e consegue dizer que é super sincero, dizendo que não é. A sombra dificilmente aparece, né? Então, na análise dos sonhos, é onde, quando a gente vai fazendo as associações, o sujeito se despe, né? Porque os conteúdos psicológicos, eles se personificam, né, através dos personagens que vão aparecendo lá. Então, é fulano, sonhei com a Mariazinha, com a Joaninha, com sei lá quem, né? E, então tá, então quem que é essa pessoinha para você e tal? Daí a pessoa vai fazendo as associações e de repente você vê, então você está acompanhado dessa característica sua. Nesse contexto, nesse chão psíquico aqui, na casa da sua mãe, você tá com todo o seu egoísmo, é isso? Ah, entendi. Como é que é, então? Me explica melhor isso, né? Ou seja, começa a se revelar e a pessoa daí, opa, não sabia. E claro que faz sentido para a pessoa, porque ela mesma fez as associações, né? E ela identifica que a característica da Mariazinha é a egoísta. Então ela começa a construir uma rede de significados que é própria dela. E aí ela, nossa, não tinha me tocado que eu era assim, desempenhava esse papel. Agora consegui ver. Então, né, tirando esses invólucros adaptativos, que são só provisórios, que são só tentativas, e ficar consigo mesmo no mundo, e que depois de um tempo você não precisa mais de muletas para viver no mundo, né? A ideia é essa. A ideia de tirar, despir-se da persona é que cada vez mais o teu eu, ele, uma vez que a integração e um nível dinâmico de equilíbrio vai acontecendo, você não precise forjar uma adaptação, desempenhar um papel, né? Porque o teu eu mesmo não é mais tão assustador. Até porque a sombra, via de regra, né, ela tem lá as partes rejeitadas. É claro que lá na fonte arquetípica existe o mal, sim, existe. Mas normalmente não tem coisas tão assustadoras lá, não tem, né, situações tão que não sejam comuns a todos nós, como um nível de egoísmo, um nível de safadeza, né, ou de oportunismo que não tá, que um outro não reconheça e também não tenha passado por isso. Então, ela é aparentemente assustadora. Então, depois de um tempo, você vai dizer, eu sei que você está aí, fica na tua. Conforme Perfeito. você vai ficando habitualmente nessa companhia dos seus amiguinhos complexos, né, você consegue relaxar um pouco, ser você mesmo, vai. Muito bem. Jason, nos teus estudos, na tua prática clínica,
Ao se trabalhar com os sonhos, com as fantasias dos pacientes, quais os grandes símbolos que podem remeter à persona nesse aspecto dos sonhos? O clássico, mais clássico, são roupas mesmo, né? E que acontece aos montes, né? A nudez e as roupas, né? Então, tô lá no mercado e olho para baixo, tô sem calça, né? Isso acontece aos montes. Mas peças como óculos, né? O jeito que eu olho para as coisas, para a realidade, né? De determinada maneira, certos símbolos profissionais, certos símbolos de status costumam ser elementos muito vinculados à persona. É o que me ocorre agora, assim, de mais proeminente. Perfeito. Jason, na tua prática clínica, como que é observar os pacientes que muitas vezes estão identificados aí apenas com a persona, tendo que encarar em si mesmos aí esses aspectos sombrios? É muito desafiador, vou te dizer. Tem vindo uma safra, principalmente de pacientes um pouco mais jovens. Jovens que eu estou falando é entre 20 e 30, que eu noto uma dificuldade enorme de compreender interioridade, assim, para começar, né? Ah, conseguem falar muito bem, intelectualizar muito bem, dizer coisas de que estudaram, de que leram. Ah, eu diria assim, é uma pessoa que consegue ter performance, consegue performar, imitar muito bem, mas quando você vai confrontar a pessoa com desejo, com o que quer, com um nível de ambição. Quando eu falo ambição, não estou falando de carreira, estou falando assim de desejo íntimo, né? Tem muita dificuldade de responder a partir disso. E logo escorrega de novo para alguma coisa lá fora, né? Então, aí a pessoa me traz de volta uma coisa que fica entre a persona e a extroversão, né? Entre algo vivido lá fora e contundentemente lá fora e que se esperam dela. E aí você vai lá, interroga e confronta ela de volta, a pessoa escapa, ela angustia muito quando ela precisa responder a partir de um. Não, né, ela fica assim, não tenho resposta para isso. É assim que eu sinto, né? E é claro, aos, o convite é feito aos poucos, né? A gente não fica encurralando a pessoa o tempo todo nesse lugar, mas a tentativa é cada vez mais levá-la a uma relação com, escuta, tudo bem, você já me trouxe isso várias vezes, mas o que está te deixando ansiosa, angustiada e triste é que você não está respondendo, você não está levando sua alma para passear, eu digo. Muitas vezes eu uso esse jargão, né? Um jargão que eu criei, ou eu li em algum lugar, não sei o que veio primeiro, né? Digo, a gente nasceu aqui para levar nossa alma para passear, né? E você está mostrando para ela sempre o mesmo cenário, a mesma coisa, a mesma matéria, o mesmo roteiro. Que desgraça que deve ser, né? E é isso, né? Então, vamos levar essa nossa alma para passear em outros cenários, fazer outras coisas, se divertir de outro jeito, né? Quem sabe assim a gente desperta, né, essa nossa sensibilidade um pouco maior interior de o que que nos interessa, o que que nos apaixona, né? O que que faz vibrar diferente. Perfeito. Jason, nessa caminhada do processo de individuação, o que sobra na vida do paciente quando essa máscara é retirada ou essa máscara cai? Só a beleza nos salvará. Eu acho que sobra realmente beleza mesmo, mas não é uma beleza estética fugaz, né? É, é um, é uma honestidade, né? É algo de genuíno mesmo do outro. É, sabe quando você está tendo uma conversa e de repente
acontece uma conexão muito íntima com o outro e você consegue escutar o outro assim de um lugar, nossa, que a tua atenção é muito plena, assim. Para mim acontece isso quando sempre que eu estou atendendo alguém e esse alguém consegue descansar a máscara e fala, seja de uma dor ou de uma alegria, seja do que for, mas há uma presença tão absoluta de que eu tô de um outro verdadeiramente ali que não tem como errar. É isso que eu sinto. Eu sinto uma conexão muito profunda e bela com o outro, né? Mas o que eu quero dizer com isso não é só um romantismo. O que eu quero dizer com isso é, eu acho que isso traz uma capacidade de viver a vida diferente também para o outro, né? O outro se descobre diferente quando ele também se vê. Ele para de ficar levantando peso que não precisa, peso morto. Ele também descobre coisas como, puxa, eu posso viver diferente, eu posso tentar diferente, eu posso ser diferente. Fazer análise é a possibilidade de se transformar. E a gente fica falando se transformar em si mesmo, né? E realizar o si mesmo, porque a gente fica repetindo lá o que o Jung escreve. Só que o problema é que é verdade, né? E o bacana é que também é verdade. Ah, só que se transformar em si mesmo é uma coisa maravilhosa nesse sentido, porque não precisar imitar e corresponder ao que os outros querem o tempo todo de você é muito libertador. Só que você não deixa, você não se torna um excêntrico por conta disso, né? Você só aprende a fazer de um jeito que satisfaz a você e não é estranho para o outro. Perfeito. Ó, já está dando uma hora aqui, a gente já vai para a nossa reflexão final. O Jung fala que a autenticidade ela vem de dentro e não do que parecemos ser do lado de fora. Jason, como que você compreende a relação persona e sombra pode transformar a maneira com que nós nos vemos e a maneira com que nós interagimos com o mundo? Bom, pensando que a gente teve que corresponder ao que é fora em nome daquilo que nos foi pedido e esconder muitas vezes aquilo que a gente queria fazer, a gente conseguir entrar num bom senso, a bons termos, ou seja, resgatar muita coisa que nos foi negado, né? E dizer lá fora que eu não quero mais fazer desse jeito que me foi pedido, só isso já é bastante bom, né? Eu vejo, né? E criar uma síntese criativa disso na personalidade, porque não vai só assim tirar daqui e botar ali, né? Significa fazer uma nova composição na personalidade. Eu peguei todos esses elementos e agora eu sou uma outra pessoa também, e eu também estou em outro estado da minha vida. Então eu vou ter que juntar tudo isso que eu tenho e renascer, né? Porque lá naquele garoto, por exemplo, que não pôde dançar, não vou me tornar dançarino agora, mas quem sabe estar mais à vontade com o corpo seja uma possibilidade, né? Sei lá, quem sabe tem muita coisa que dá para. Não preciso mais condenar quem dança também. Tem tanta coisa que surge a partir desses elementos, então, que estavam ausentes, ou a vida está tão gasta tentando corresponder ao que os outros querem, e que agora tem uma renovação para acontecer daquilo que eu não vivi também, e que pode ser vivido a partir de um outro paradigma, de um outro jeito de olhar para as coisas, de um outro valor que as coisas passam a ter, né? Mas a renovação, acho que uma das mais interessantes, que a individuação, que essa síntese entre persona e sombra traz, é, principalmente, eu dou o direito do outro ser diferente, porque eu Perfeito. também me dou esse direito. Então, se eu me dou o direito de ser singular, o outro também tem. Então, eu não preciso ser nem totalitário, não preciso convencer o outro não tem que votar em quem eu voto, ou não precisa ser da religião que eu sou, torcer para o time que eu torço. E o mais legal, o outro vai me trazer novidade, porque uma vez que eu não tenho que convencer ninguém, o outro realmente vai me trazer novidade.
E eu vou querer escutar, né? Perfeito. Pergunta final aqui, Jason. Depois a gente vai abrir o bar da casa, que para quem participa ao vivo aqui no Zoom vai poder enviar a sua pergunta. Mas a pergunta que eu tenho para você, para a gente fechar esse bloco aqui, quais são os benefícios a longo prazo de se despir da persona e integrar a sombra em direção a essa totalidade psíquica? Eu acho que eu teria que repetir um pouco mais do mesmo, ahn, mas talvez em poucas palavras eu traria algo como o tempo todo honestidade consigo, assim. Porque uma vida não condicionada, ela é sincera o tempo todo, né? Mas ela é uma sinceridade cuidadosa, né? Porque uma vez que eu estou respeitando essas diferenças, como eu mencionei, uma vez que eu ultrapassei muitos níveis de dor, porque eu entendi que o quanto que, como é que é essas rejeições, uma vez que eu também tive que sacrificar tanta coisa para me adaptar. Então, eu sei como é que é isso para o outro também, né? Então, essa sinceridade, essa honestidade vivida de uma maneira cuidadosa. Eu acho que a longo prazo, né, traz isso. E isso é extremamente original também. E o que é original é criativo. Então, Perfeito. marca também, né? Você deixa a sua marca. Vai. Muito bem. Jason, as tuas palavras de encorajamento para os corajosos, para as corajosas que se dispõem a fazer esse caminho de autoconhecimento. Ah, vale a pena. Mesmo. É só o que vale a pena, eu até diria assim. Uma das poucas coisas que vale a pena. Porque o restante alguém já engarrafou para vender. O restante a gente está sendo condicionado para, de alguma maneira, né? Então, parece que é só isso que nos liberta mesmo. É assim que eu sinto. Perfeito. De- Muito bem. Jason, você tem um curso agora lançando em março de 2025. Queria Ah, primeiro te agradecer por você aceitar esse convite, falar esse tema aí. Agradeço de coração você ter aceitado. E agora o momento aí para você contar um pouquinho do teu curso que você lança aí em março de 2025. Conta para nós. Lex, obrigado também. Obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente, participando e que tomara que participe aí com suas reflexões e perguntas também, né? Que agradeço também o convite. E como é de hábito aqui em Balneário Camboriú, eu e a Luciana, a gente tem aqui em parceria cursos que vão acontecendo durante todo o ano. E esse ano a gente está lançando o Entre Espelhos, Jung e o Mundo Contemporâneo, uma conversa sobre política, sexualidade, ética, cidadania, ciência, apocalipses e outras delícias, né? Que é um curso destinado ao olhar da psicologia analítica sobre esses temas que nos atravessam o tempo todo. E é claro que a ideia não sou nenhum especialista em política, né? Não é esse o ponto. O ponto é como a psicologia analítica pode olhar e interpretar esses fenômenos. Esse é o lance desse curso, né? Como pode olhar para a sexualidade e interpretar isso, né? Quais são as pinceladas da psicologia analítica ou junguiana para esses temas da modernidade? Ele vai acontecer, são 12 encontros nas quintas-feiras, das 20 às 22h30. E ele é gravado e ele é híbrido, ou seja, quem está em Balneário ou região pode ir presencialmente e quem não está pode nos assistir ao vivo. E se não puder comparecer ainda, assiste gravado. É bem bacana e fica o convite. Pode né, vai acompanhando aí na rede social ou a mim ou @lote84.
vai ter mais informações. Vou deixar depois aqui embaixo na descrição do vídeo para quem acompanha no YouTube, o Instagram do Jason, os contatos para quem tem a interesse em integrar. Qualquer pessoa precisa ser psicólogo, Jason, como que Qualquer é? pessoa. Qualquer pessoa. Público em geral. Muito bem, fica aí o convite. Agora então a gente vai abrir o bar da casa para as perguntas. Lembrando que é só para quem participa ao vivo no Zoom, mas eu vou fazer um fechamento aqui para a gente ir para essa última etapa. A persona é uma ferramenta essencial para adaptação social e ela funciona aí como uma máscara que vai permitir a gente interagir com o mundo. No entanto, quando nos identificamos excessivamente com ela, a gente corre o risco de perder o contato com o eu mais íntimo. E foi sobre isso que nós falamos aqui. A rigidez da persona pode encobrir partes essenciais da nossa personalidade, tornando-se aí um obstáculo, ao invés de um facilitador na vida e no dia a dia. Ao compreender a dinâmica da persona, da sombra, nós vamos poder transformar aí a maneira como nós nos enxergamos e também interagimos com os outros. A desidentificação da persona nos ensina que a personalidade não é apenas aquela que está construída em torno de uma máscara. É comum aí para o ego se identificar com a persona e ao encontrar a sombra, essa pode ser uma experiência aí bem chocante para a autoimagem. Se você gostou desse tema, mas sente aí que precisa apoio para navegar nos seus próprios processos, nos seus próprios desafios psicológicos, lembre-se que você não precisa fazer essa jornada sozinho, Existem profissionais com ferramentas aí valiosas para ajudar a explorar as camadas da sua personalidade. Lembre-se, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem e de autoconsciência. Jason, obrigado pela tua participação. E agora é hora de abrir o bar da casa aí para a rodada das perguntas do público, mas como eu falei, essa parte só é para quem participa ao vivo. Então, você que me assiste no YouTube, siga o nosso Instagram, acasa.psi, e acompanhe a agenda das próximas gravações. Até lá!